Valeu, espetáculo, Banda Chapéu Preto, agora com o nosso estimado vereador Jefferson Vieira, o presidente da Casa do Povo. Obrigado por ter vindo, estimado. Eu que agradeço, Neri, a você, a toda a direção da RBA, os amigos que estão nos vendo e ouvindo, a banda. Eu que já estive aqui há muito tempo atrás. Né? Época do bar? Época do bar, época da peruca. Da peruca. Né? Época que nós dois tínhamos mais cabelo, né? Agora nós temos mais experiência. Você é daquela época que o arco-íris só dava em preto e branco e o pó só dava na prateleira, né, estimado? Na verdade, o programa do Silvio Santos só pegava aqui em Rio do Sul na segunda, né? Que demorava tanto para passar. Exato. Faz algum tempo. Estimado, como está a nossa Casa do Povo, né? A gente sempre diz que Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal de qualquer cidade é a Casa do Povo. Como está a nossa Casa do Povo? A Câmara de Vereadores de Rio do Sul, ao longo desses 3 anos, vejo que vem amadurecendo muito e foi nossa meta para a presidência nesse ano 2015, juntamente com a mesa diretora, que é composta pelo vereador Mário Miguel, a vereadora Zeli e o vereador Dionísio, aproximar a Câmara da comunidade e aproximar também o Executivo do Legislativo, estar mais unidos para conseguir melhores resultados. E para atingir essas metas, nós, então, realizamos algumas ações. Entre elas foi, né, a partir de uma sugestão da vereadora Janara, alterar o horário das sessões, ou seja, a sessão das segundas-feiras à noite hoje, ela é às segundas-feiras, 19 horas. Isso permitiu, por exemplo, que as pessoas pudessem participar da sessão, acompanhar presente, né, na sessão, e também um trabalho que a gente realizou, que foi o de convidar entidades organizadas a fazerem uso da tribuna. Nós, no início do ano, logo lá no mês de fevereiro, nós começamos a nos reunir com 38 entidades, sendo que destas 27 já fizeram uso da tribuna. Então, realmente, a questão da Casa do Povo, da Câmara de Vereadores, né, infelizmente, em função da política desgastada em nosso país, ela também passa por um descrédito, mas eu tenho dito e quero afirmar aqui no teu programa, que tem muita audiência, não só em Rio do Sul, mas todo o Alto Vale, que o vereador, ele é o agente público mais próximo das pessoas na democracia. Portanto, é nossa responsabilidade resgatar essa credibilidade que o político perdeu. Então, todas as ações, os vereadores, a mesa diretora, os funcionários da Câmara de Vereadores têm trabalhado nessas 2 metas principais. Tem várias, mas as 2 principais é aproximar a Câmara da comunidade, e eu posso, no decorrer do programa, a gente falar outras ações, e também aproximar o Executivo do Legislativo. Não pode trabalhar distante, né? Acabou a campanha, nós temos que trabalhar pela cidade. O partido precisa ser Rio do Sul. Esse elo de ligação entre Casa do Povo, vereadores, o próprio Executivo com o Legislativo com as comunidades, é uma frequência e é frequente também a participação da comunidade nesse novo horário que agora temos na Câmara de Vereadores, que é segundas-feiras à noite, e antes era 3 horas da tarde. Melhorou? Melhorou. Eu posso afirmar isso porque nós temos lá um relatório de participação, né, de lista de presença. Também as pessoas que trabalham, né, e que estão, de certa maneira, envolvidas com alguma entidade de voluntários, né, não poderiam participar ou deixavam de participar das sessões em função da sua atividade. E agora, eu acho que nessa gestão, embora tenha alguns vereadores que pensam diferente, que gostariam de passar para a tarde, vai ser muito difícil mudar, porque para mudar precisa de 7 votos. Né? E vários vereadores, né, 4 já assinaram o documento na época que queriam mudar, 7 votaram favoráveis e agora precisa de 7 para votar contrário. Eu creio que a própria comunidade não vai mais aceitar que mude o horário da sessão, mas somente a questão de mudança do horário da sessão é uma ação, né, não fez com que nós nos aproximássemos mais da comunidade. Nós iniciamos esse ano uma ação também que foi criar um cronograma
para todo ano. Nós queremos um calendário, né? Nós começamos essa atividade, eu e meu assessor João Facchini, que está aqui, juntamente com os funcionários da casa, no dia 6 de janeiro desse ano. E uma das primeiras ações foi criar um calendário nele, em que todos os vereadores, toda a comunidade, toda a sociedade sabe os dias que vai ter sessão segunda, os dias que terão sessão na quinta, os dias das comissões permanentes, os dias das audiências públicas, os dias das apresentações de metas fiscais, os dias das sessões solenes, né? Foi outra coisa que a gente mudou no calendário, nós tínhamos sessões solenes que aconteciam aleatoriamente. Nós trouxemos tudo para uma única data. Então, uma vez por mês, as leis que permitem ou exigem, né, a sessão solene acontece uma vez por mês. Então, fez com que as pessoas também participassem mais e a própria sessão solene não ficou algo desgastado. Então, até para dar mais brilho, né, dar melhor exposição. Até porque se é solene, tem que ter mais brilho, né? Para que as pessoas que recebem algum tipo de homenagem, elas também tenham uma oportunidade de trazer sua família, né, trazer seus amigos e receber a sua homenagem. O trabalho do legislador, legislar e fiscalizar o executivo. E, evidentemente, que você falou antes, há pouco atrás, a virada de página, porque a campanha passa, muitas vezes as feridas permanecem. Os conflitos continuam acontecendo. Como é que você vê isso? O vereador, ele está fazendo a função de legislar, ele está fazendo a função de fiscalizar o executivo e está deixando também aquelas feridas de lado, para não ter esse embate, que às vezes é o embate da crise e do conflito político que aconteceu lá atrás. A democracia, ela está amadurecendo, até porque a crise política que nós vivemos, ela também está relacionada com a crise moral, uma crise de valores, né? Hoje nós temos o bom político e o mau político, nós temos o bom motorista e o mau motorista, tem um bom advogado e um mau advogado, e assim em todas as profissões. Entretanto, essas feridas que você fala estão ficando mais expostas, né? E aí, isso é bom para o político sério. Não necessariamente o político honesto. Honestidade não é um valor, isso aí é um princípio, tem que estar nas pessoas, mas o político trabalha coletivamente. E aí que vem essa questão do processo legislativo, né? A Câmara de Vereadores, ela não pode ser um balcão de negócio. O projeto de lei que seja do Executivo, seja uma proposta de um vereador, ele precisa ser submetido, né, de acordo com o regulamento da lei orgânica e do regimento interno, a um processo legislativo, né? Eu sempre faço a seguinte comparação. Ninguém chega no juiz e diz, olha, seu juiz, o Neri é meu amigo, então tu tira esse processo dele que está lá embaixo da lista e bota para cima. Ele não vai fazer isso, ele segue o processo jurídico. Por isso que o judiciário tem credibilidade. A Câmara de Vereadores precisa resgatar a credibilidade, e os vereadores entenderam isso no nosso mandato agora em 2015, seguindo exatamente o processo legislativo, evitando ao máximo, né, a questão de tirar um projeto, porque ele vai atender aquele, vai beneficiar aquele, não. Ele segue a tramitação igual a dos outros. E não é a Câmara de Vereadores em si que está desgastado, né, vereador Jefferson? A classe política em si está desgastada pelos lambanços que vêm aflorando esse Brasil inteiro há muitos e muitos anos. Evidentemente que nos últimos 10, 12, 13 anos a coisa aflorou de tal forma que enoja quando você fala em política. Agora, nós temos políticos sérios, políticos bons, trabalhadores. Não é todo mundo que nós vamos jogar no fundo do poço. Mas que está desgastado, está. E eu já aproveito e embalo. Na boca do povo, corre isso todos os dias, que a política é um balcão de negócios. E você falava há pouco que não, mas corre, é um balcão de negócio. É tudo que interessa para o bem dos políticos. E a outra pergunta que eu deixo na sequência, se essa ética já está engavetada há muito tempo ou se engavetou agora nos últimos anos? Eu vou responder primeiro a segunda pergunta. Ética é aquilo que você faz quando todos veem. Integridade é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Ética é aquilo que você faz na luz. Integridade é aquilo que você faz quando ninguém está observando. Transparente. Exatamente. Então, essas máscaras, né, estão caindo. E aí eu respondo a primeira pergunta. O desgaste, ele é muito sério. É muito sério. Porque ele tem afastado pessoas boas da política. Eu vejo
que muitas pessoas, elas são ótimos líderes de bairro, são lideranças de escolas, são lideranças de igrejas, mas elas ficam tão decepcionadas com a política porque elas não querem se manchar. Porque é automático, né? Eu me elegi e me coloco, então, uma etiqueta, né, de corrupto. Mas é bom lembrar que eu sou luterano da Igreja Comunidade Evangélica, né? E o pastor Marcelo, ele falou algo muito interessante. A corrupção não está no sistema, a corrupção não está só na política, a corrupção está no indivíduo. E isso já está escrito nos primeiros livros, nos primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia, que é em Gênesis. Que Deus viu que o homem estava corrompido. Então é uma cultura? É que está no ser humano. Está no ser humano, então é uma cultura. Está no ser humano, infelizmente. Infelizmente. E aí, essa é a questão que nós, né, temos que fazer a nossa lição de casa. A minha lição de casa qual é? Eu tenho que educar os meus filhos, em primeiro lugar. Bom, estimado, nós vamos ao nosso intervalo, mas eu vou deixar uma perguntinha para fazer para o estimado. Vamos lá? Porque, veja bem, para nós encerrar esse assunto de político desgastado, e é uma verdade, está desgastado, mas nem todos têm, só pagam o preço do desgaste, mas não estão naquele lamaçal nojento que eu falava há pouco. Mas a pergunta que eu vou deixar para o estimado é a seguinte: o político entrou para a vida pública, você dizia, o presidente da associação de bairro, o presidente lá do clube, o presidente da APP, não sei o que, da escola e tal, já não quer mais entrar na vida pública, para buscar um mandato de vereador, de vice-prefeito, prefeito, sei lá, com medo de manchar a sua integridade, que sempre foi totalmente limpa, ilibada, aquela coisa toda. Então ele tem medo de entrar, porque a gente se depara, estimado, aqueles que estão há muito tempo têm os vícios de estar muito tempo e o desgaste desse tempo. E alguns cometeram alguns deslizes. Aqueles que iniciaram a vida política há pouco tempo, daqui a pouco a gente se depara, mas até esse era tão gente boa, já está envolvido também? Essa é a pergunta que eu deixo. Por quê? Porque a gente se depara até aqueles que acreditávamos muito, que daqui a pouco, mas naquela licitação ele está no rolo, naquele aditivo ele tem o dedo por trás, porque ela já pagou a campanha do ano tal do parente. Então isso você vai responder depois do nosso intervalo e depois da estimada banda Chapéu Preto.